Então, boa noite novamente a todos. Boa noite. Boa noite, ou dia, ou tarde, não sei quem estiver assistindo pelo YouTube. Hoje, então, a gente vai falar de um tema que é essencial para brasileiros, né? Especialmente também para paraisenses aqui, que é se há alguma possível conciliação entre espiritismo e catolicismo, né? E analisar o espiritismo e ver se essa doutrina é verdadeiramente cristã ou não. Porque a gente sabe que isso puxa muitas pessoas da nossa cidade, né? Várias pessoas que frequentam paróquias são espíritas católicos, pessoas que não frequentam paróquias são espíritas católicos, outras pessoas são apenas espíritas, têm imagens de santos e várias coisas do tipo, Bíblia. Católicos que não vão em centros, muitas vezes admiram espíritas, etc. A gente vai ver se o que realmente é o espiritismo, o que é verdadeiramente o catolicismo, e se existe uma possibilidade de união entre essas duas religiões, né? Que são duas religiões. Então, no meu roteiro aqui, eu organizei para primeiro começar explicando um pouco do espiritismo, da doutrina deles, né? Da doutrina dessa religião. Mas eu coloquei pra gente começar com creio. Aí eu esqueci da gente usar o creio. Mas então que todo mundo faça uma recapitulação geral agora na mente, né? Lembre do creio. Quem estiver assistindo o vídeo, dê um pause e reze o creio, assim. Porque o creio é o resumo das verdades de fé do catolicismo. Ou pode falar alto assim, tranquilo? Não atrapalha não? Não, beleza. Que lembrem do creio, então, que é o resumo das verdades de fé. Mas então, quer ver? Vamos ir para o espiritismo. Eu vou colocar até um slide melhor aqui pra gente falar sobre o espiritismo. Isso vai aparecer que o Papa é espírita, né? Aqui então, ó, é o seguinte. O espiritismo que é seguido no Brasil, ele é o espiritismo elaborado pelo Allan Kardec, né, que é o francês do século XIX, se eu não me engano é XIX mesmo. E na verdade o nome desse sujeito aqui não é Allan Kardec, é Hippolyte Léon e outros sobrenomes assim, né? Allan Kardec é o nome que ele designava para o espírito guia, para o ser que ele já foi em outra vida, né? Que era um sábio druida, um sacerdote druida, dos tempos lá da Europa pagã, assim, antes da religião católica, do cristianismo entrar e cristianizar a Europa, né? Uma religião pagã, assim. E o que acontece? O Allan Kardec, ele afirma ser ele o receptor do Consolador que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu lá quando ele estava encarnado, que tem nas Sagradas Escrituras, né? Isso que o Consolador virá, né? E ele afirma que ele é o receptor do Espírito Santo, que ele veio renovar o que Cristo quis passar. E o que segundo ele, Cristo quis passar? Cristo queria passar uma vida de virtudes, uma vida que se buscasse fazer o bem, para que você reencarnasse melhor ainda, e possivelmente em outra dimensão, outro planeta, e fosse reencarnando cada vez mais. Aí a gente chega no ponto que os espíritas, eles não têm uma doutrina muito certa, sabe? Eles chegam, não sabem se um dia vai parar de reencarnar, definitivo. Aí muitos afirmam que esse mundo é tipo um mundo inferior, meio triste, assim. Aí eles também têm uma doutrina dentro das coisas da reencarnação, que não existe um inferno eterno. Para Allan Kardec, o pessoal não existe eterna condenação, a pessoa só reencarna um pouquinho pior, às vezes nesse mundo ou em outro mundo pior, até ela aprendendo a melhorar e reencarnar melhor e continuar esse processo, né? Então, para eles não tem ressurreição, eles negam a ressurreição de Nosso Senhor. Para eles não tem sacramentos, né? Porque não faria o menor sentido, porque para eles você se santifica, você não se santifica, né? Você evolui com as suas próprias forças, com a sua razão. Então não tem sacramentos para eles, não tem graça de Deus, não precisa de graça de Deus, é só essa busca por você mesmo se esforçar para ser melhor.
Isso também mostra que para eles é um mundo plenamente racionalista, né? Mas não no sentido de valorizar a razão, é no sentido de exagerar o uso da razão, como se a razão humana fosse tudo, a humana, como se o intelecto humano fosse tudo. Para eles não acreditam em milagres, porque os milagres vão contra as leis da natureza, como se fosse algo irracional mesmo, né? Eles acham que tudo tem que estar seguindo um padrão intelectual, digamos assim, da ordenação do mundo, que nada pode transgredir isso, nem mesmo Deus, segundo eles, né? Então eles também são bem semelhantes aos deístas, né, que acham que Deus criou o mundo e largou, assim. O deísmo que a maçonaria segue, etc., é isso, né? Um Deus onipotente que criou a estrutura do universo, as leis naturais, o ser humano, as leis humanas, e se afastou, sabe? Foi viver a vida dele lá em outra dimensão e deixou tudo rodando igual eles fazem a comparação de um relógio mecânico, né? Tudo assim rodando, empurrando a outra engrenagem, vai empurrando, e não precisa de Deus. Então só precisa das pessoas mesmas, né? E eles acreditam que as almas ficam mais elevadas, podem ir ajudando as que estão em processo de evolução, né? Mas não tem uma doutrina muito fixa, assim, dessas almas, se elas estão numa beatitude, etc. O que é a beatitude, né? Como se a gente não conhecesse, assim, só conhecesse na medida que reencarnasse melhor, né? E é basicamente isso, então. Basicamente tem alguns médios, né, que são pessoas que para eles são mais abertas a essas almas que entram em contato, né? Tem almas ruins que podem atrapalhar as pessoas, né? Não se sabe ao certo como que é o processo da pessoa encarnar, assim, né? Tem várias vertentes e tal. Uma coisa interessante também, a gente entender meio os espiritistas, o que é que as pessoas não sabem direito desse fato, é que para os kardecistas, assim, eles têm um livro que eu não lembro direito qual que tem todas as perguntas do mundo e eles se propõem a resolver tudo no mundo, assim, sabe? Para eles é como se não existisse nenhum mistério nem nada, é tudo 100% explicável cientificamente. O Hippolyte, né, o Kardec, ele tinha muito essa pegada cientificista, ele ficava falando ia consultando cientistas, falava de cientistas, de experimentos, etc, né? Então é uma coisa plenamente naturalista, de certa forma, cientificista, assim, da ideologia cientificista mesmo, né? Não da ciência em si, né? Ciência transformada em ideologia, né? Então, agora eu ia ler um pouco das Sagradas Escrituras, né, cristãs, para fazer uma comparação. Mas antes é até interessante comentar a coisa da razão natural, né? Porque eles, literalmente, para eles não tem mistérios, assim. E isso é uma coisa mais louca do mundo, né? Porque até hoje o ser humano tem a mínima ideia do que está entre um corpo celeste e outro, do que está entre a Terra e a Lua. Não sabe o que está ali. Alguns falam que é o éter, outros falam que é um vácuo, mas é impossível ser um vácuo. É impossível que seja um nada. É algo, mas não se sabe o que é. O ser humano não entende direito um átomo ainda, uma célula. Cada vez que se aprimora os mecanismos de análise científica, biológica, assim, se descobre mais coisa da célula. Estava até escutando um podcast muito bom do Dr. Rômulo, que eu recomendo muito, Ciência e Filosofia, que chama, que ele é um biólogo formado na UFMG, em Oxford, e ele vai explicando os mitos da evolução, os erros da teoria da evolução, etc. Ele é muito bom, católico. E ele estava explicando tanto que o ser humano, só na parede celular, cada vez que se aprimora os instrumentos, cada vez mais descobre uma complexidade absurda. O ser humano não consegue fazer nenhuma célula artificial, nenhuma célula das suas próprias mãos, pegando outros materiais, biológicos, etc. Então, em cada microparte da célula, a gente ainda nem chegou perto de esgotar o que é aquilo. E aí chega o Espiritismo e tem essas afirmações loucas ainda lá em 1800, assim, um negócio insano, né? 1800 ainda nem sabe o que é um átomo, ainda se achava que uma célula era só uma bolinha de gel, etc. Umas coisas assim, absurdas, né? Então a razão natural já vai mostrando a insanidade que é isso. Mas a gente vai ver a origem do espiritismo, o tanto que é algo muito mais insano, assim, sabe? Mas isso vai ficar pra depois, assim, mas é algo louco, algo muito louco. Tem a ver com vários outros médiums e coisas do tipo, né?
Mas antes eu acho melhor a gente pegar e ler as Sagradas Escrituras para ver se rapidamente se pode ter algo entre espírita e católico. Aí a gente vê que a gente sabe que os princípios do Antigo Testamento que remetem a verdades eternas e espirituais, eles não são revogáveis, nem errados e nem nada do tipo, né? As únicas coisas ali que são revogáveis e que eram feitas de forma temporal eram os preceitos temporais mesmo, que tinham um intuito para aquele contexto histórico, né? Por exemplo, vários das roupas dos sacerdotes, que às vezes foram mudando, né? O estilo do ritual, né? Foi mudando. Muitas das coisas que Deus prescrevia que eles usassem de roupa ou alimentar era justamente para que eles fossem um povo santo, né? Porque santo significa separado, né? E a região toda ali em volta deles eram pagãos insanos. Eram doidos, porque literalmente lá na Galileia, antes do povo de Deus entrar e de Nosso Senhor encarnar e andar ali, tinha um culto a Moloque, que era uma divindade dos filisteus, assírios e de muitos povos, que literalmente eles pegavam um bebê, muitas vezes o primogênito, e tinha uma estátua do ídolo deles, né, do Moloque, que era uma divindade para eles, né, tinha uma cabeça de touro, corpo de homem, um buraco no centro, e tinha um fogo dentro, e eles lançavam o bebê lá dentro, vivo. Era uma coisa absurda, né? Então Deus queria separar o povo dele dessas loucuras que aconteciam no mundo inteiro, né? A gente pega aqui o povo Inca. O povo Inca tinha o Apu Inti, né? Que no final do ano, para o Deus Sol, eles ofereciam 365 vítimas que eles tiravam o coração enquanto a pessoa estava viva, né? Então Deus queria separar o povo disso. Mas, obviamente, as coisas que remetem à alma, que é eterna, elas são válidas até hoje, elas são eternamente válidas, né? As coisas que têm a ver com a lei eterna, a lei de relacionamento com Deus e com o que está além do tempo, coisas da alma, elas são válidas, né? Então a gente vê aqui no Levítico, por exemplo, 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis adivinhos, pois eles vos contaminariam. Isso claramente é mediunidade, né? Conversar com pessoas que estavam aqui mortas. E isso, na verdade, a gente vai ver mais pra frente, tem a ver com a invocação que nós católicos fazemos e a evocação que os espíritas fazem, que são conceitos totalmente diferentes. Isso aqui é evocação, que é pelas suas próprias forças trazer uma alma, submeter ela à sua vontade e fazer com que ela age segundo sua vontade mesmo, seus princípios. Como se você tivesse um poder sobre o mundo espiritual, sobre o mundo do além, atemporal. E a invocação, ela é um mero pedido, é uma mera, assim, conversar, mandar a mensagem ali, é só isso. Você não está subjugando a alma, o seu poder, etc. Você está dialogando, você manda a mensagem de acordo com a vontade de Deus, vai ser feito, vai ser comunicado, etc. Porque a alma é eterna, né? Isso é uma verdade de fé e uma verdade até que a filosofia prova. Então a gente sabe que tem como ter uma certa comunicação, né? Então a gente tem essa comunicação que é da invocação, então, do mero pedido, conversar, da fala, que não é subjugar, e eles têm a mediunidade, que é a necromancia, que é a mesma coisa, né? Aí que Deus fala também: aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para ter comunicação com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio do seu povo. Portanto, são condenados também aqueles que simplesmente consultam os necromantes. Aí tem Deuteronômio: que em teu meio não se encontre alguém que faça presságio, oráculos, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou evoque os mortos. Ali, evocar, né? Que é de invocar, né? Porque, por exemplo, Nosso Senhor ali na Transfiguração apareceu do lado dele Santo Elias e São Moisés ali, né? Então, esse diálogo, óbvio que é possível, né? Também tem intercessão de Moisés, etc. Mas é diferente de evocar, né? Igual eu já comentei por alto, assim, né? Dá pra perceber, né? É bem claro isso, né? A diferença entre as coisas. A gente pede, mas a gente não tá trazendo o santo e obrigando ele a falar com a gente, comunicando assim com ele, né? A gente fala: se você estiver aí, peça pra Deus, por favor.
E muitas vezes não acontece porque não vai ser bom pra gente, aí entra Deus e etc. Mas então, a Deuteronômio é bem claro. O Rei Saul, Crônicas é a mesma coisa. Tá dando pra pegar, Patrícia, Tá. os slides? Aqui, ó. Aí a gente entra agora, então, numa parte da fala que vai ser importante. Que a gente vai analisar diversos dos argumentos espíritas que a gente presencia muito no Brasil, né? Aí muitos podem pegar e falar assim, não, mas isso é o Antigo Testamento, isso já está revogado, isso não tem nada a ver. Mas, primeiro que isso não faz o menor sentido para um cristão, né? Óbvio que o Antigo Testamento não está revogado nesse sentido, ele foi cumprido e Nosso Senhor, ele mesmo já falava várias vezes, a maioria dos ensinamentos dele é relembrando que ele mesmo revelou para o povo antigo, né? A coisa do amar o próximo como a si mesmo, várias das leis ali estavam presentes no Antigo Testamento. Então não faz sentido esse argumento. Mas mesmo assim você ainda tem o Novo Testamento, que também traz a mesma coisa. Tem Atos dos Apóstolos, que estavam lá São Paulo e São Barnabé, né? Então tinha um cara que ele era um mago e falso profeta, e estava nessa de prever o futuro, de ter essas loucuras meio espíritas assim, né? Aí o que houve? São Paulo repreendeu ele por inspiração do Espírito Santo e disse o seguinte: o filho do diabo, cheio de toda falsidade e malícia, inimigo de toda justiça, não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora o Senhor faz pesar sobre ti a sua mão. E olha só depois, bem mais explícito, no mesmo Ato dos Apóstolos, ali posteriormente, capítulo 16. Paulo, estando em Filipos, dá com uma jovem escrava, agora já é a própria Bíblia, né? Que tinha um espírito de adivinhação e obtinha para seus amos muito lucro por meio de oráculos. Paulo disse ao espírito que estava na jovem: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia desta mulher. E o espírito saiu no mesmo instante. Aí depois fala que o povo contra a magia, contra esse tipo de coisa, né? Que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus e tal. E o que acontece? Tem outra parte também da Bíblia, que é a carta aos Hebreus, que eu vou pegar a Bíblia aqui no celular, que é mais fácil. Que São Paulo fala exatamente contra a reencarnação, explicitamente contra a reencarnação. Capítulo 9, versículo 28. São Paulo fala o seguinte: aqui, 27 na verdade. E como está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento, assim também Cristo, oferecido uma vez por todos para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperam. Então é muito claro isso, né? Na doutrina cristã, você morre uma só vez e é julgado. Até porque, como Platão, Aristóteles e os demais filósofos provaram, assim, a alma dá forma ao corpo. Primeiro que a alma e o corpo são unos, né? Tipo, para a doutrina espírita, literalmente o corpo é algo ruim. Alguns podem falar que não, mas a maioria fala explicitamente que o corpo é uma prisão da alma, que depois a alma vai alcançar as coisas boas do mundo espiritual. E outros vão falar que não é bem assim, mas que você só evolui, o corpo é uma coisa boa, o corpo é deixado de lado. Mas que ser humano em sã consciência, que não tem seu corpo como parte do seu ser, né? Os espíritas, budistas, hinduístas podem falar isso, mas aposto que quando eles atravessam a rua, eles olham para os dois lados. Eu tenho certeza que eles fazem isso. Tenho certeza que quando eles ficam doentes, eles querem preservar o corpo. Isso traz uma tristeza genuína no nosso ser quando a gente fica doente. Quando um ente querido falece, vem naturalmente no nosso centro uma tristeza profunda, mostrando ali a antinaturalidade, o mal da morte, né? Que é a perda do corpo, a tristeza advinda da perda do corpo, de membros, etc.
é bem claro isso. É bem claro isso, sabe? A gente tem esse instinto de preservação e tal. Então isso é você ir contra a própria natureza. Então isso não é uma salvação genuína. E aí o que acontece? Muitos espíritas, e eu tenho muitos espíritas próximos, né? Eles chegam e falam, ah não, mas isso aí é São Paulo. São Paulo, ele mudou tudo que Jesus falou, ele criou a doutrina dele, tem muita gente que fala isso na doutrina paulina, etc. Aí primeiro assim, a gente fala que os apóstolos alteraram, isso vem do Allan Kardec, depois eu vou mostrar mais pra frente. Na verdade é melhor mostrar agora, né? Quer ver? Allan Kardec, o Padre Quevedo explica, ele era membro de uma seita maçônica que deixou de existir, que era literalmente odiava a igreja, né? Tinha o intuito de acabar com a igreja, que é o intuito da maçonaria. Mas aqui nos próprios escritos dele, ó, Obras Póstumas, página 310. É chegada a hora em que a igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado, de maneira, porque pratica os ensinos de Cristo, do uso que faz sua autoridade. Enfim, do estado de incredulidade a que levou os espíritos. A hora é vinda que ela vai ter que dar ao César que é de César, assumir a responsabilidade dos seus atos. Deus a julgou e a reconheceu inapta, daqui por diante, para a missão de progresso que incube a toda a autoridade espiritual somente por meio de uma transformação absoluta. Nem seria possível viver, e continua com esses ataques loucos, assim. Então, literalmente, para ele a igreja perdeu o seu poder, ela fez tudo errado e ele agora assumia, né? Você vê que todos esses hereges, eles têm um orgulho absurdo, né? Sempre surge a partir daquilo que a gente fala que é o pecado original, que eles não vão contra, mas desenvolvem, né? É absurdo, né? O Lutero também, achando que tinha autoridade para definir as escrituras, se tornando o líder espiritual do povo. Calvino se tornando o rei espiritual ali de Genebra, né? Criando o primeiro estado totalitário mesmo do mundo moderno. Aí você tem o próprio Allan Kardec, né? Se sentindo ali Pra ele estava literalmente no mesmo nível de Jesus, assim, sabe? Que ele não reconhecia Jesus como Deus, e nem o Espírito reconhece Jesus como Deus. Só isso, então, isso já mostra que não tem nenhuma conciliação entre catolicismo e espiritismo, né? Mas a gente pode ir muito além, que é o seguinte, eles falam isso dos apóstolos, eu já vi vários pessoalmente espíritas falando isso. Mas então você não deve acreditar em nada de Jesus, porque tudo que você tem de Jesus foi pela tradição desses primeiros seguidores dele, que foi sendo passado, né? Então, ou você acredita em Jesus a partir dos apóstolos, que a gente conhece a vida de Nosso Senhor pelos evangelhos escritos pelos apóstolos, né? Pelos discípulos, pelos primeiros cristãos, tem a didaquê, né? A Bíblia mesmo já tem os sacramentos, mas você tem a didaquê, que tem os princípios ali da igreja mesmo, já tem o sinal da cruz, já tem não comer carne na sexta, já tem missa, confissão, etc. Então você segue isso para Kardec, nossa, olha que erro ridículo que ele cometeu, crasso, nem pra mentir direito o sujeito conseguiu, assim, né? No livro dele, eu não lembro qual que é, esse é um print do livro, se eu não me engano é esse mesmo, a Gênese. É esse mesmo, a Gênesis capítulo 1, não sei se é parte 20, linha 26. Não sei se esse livro é separado em versículos. Do jeito que ele achava que ele era um evangelizador, acho que tem versículo. Um evangelista. Aí fala, entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo agora ainda não as compreendereis, e muitas outras terei a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que reestabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Aí ele fala que isso está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Aqui é um print, né? Aqui, se o Cristo não diz tudo quanto poderia dizer... Aqui, ó. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez. Então, ele fala que todo mundo errou e ele acertou em 1800. É literalmente isso que ele fala, né?
Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante dessa parte é que o que ele colocou do Evangelho de São João não existe. Porque nessa parte, quando Nosso Senhor ele entrega o Espírito Santo, né, que é a crisma, que a gente vê no Atos dos Apóstolos acontecer a crisma mesmo, né, é uma coisa tão clara, que era o Espírito Santo vindo para iluminar os apóstolos, iluminou, e eles foram seguir na missão. Ele entende como sendo o Espírito Santo agindo lá em 1800 nele mesmo, no Allan Kardec. Só que se você for pegar, na verdade, João capítulo 14, versículo 16, Nosso Senhor fala o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Deixa eu ver aqui. É basicamente essa parte. Então, o que o Allan Kardec falou, não existe, nunca na Bíblia está escrito o Espírito da verdade restabelecerá todas as coisas, restabelecerá, né? Como se elas fossem se perder e precisassem ser estabelecidas de novo. Isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia católica, não existe na Bíblia protestante, não existe na Bíblia original, eu digo assim, original em grego, né, que foi escrito o Evangelho. Então ele literalmente inventou isso, estava na Bíblia, nem para ele conferir na hora que ele estava escrevendo, fazer um negócio assim, né? Literalmente não existe isso. Ele, o grande mestre espiritual, fez um erro simples disso na base da doutrina espiritual dele. Que o Nosso Senhor nunca disse reestabelecer, né? Que ele já estava estabelecido ali e ia continuar sendo o que é. Agora ele teve esse erro absurdo na gênese da obra dele, né? Literalmente, porque o livro é a gênese. Então, na origem tem algo literalmente que não existe, assim. Mas os espíritas têm, né? A Bíblia segundo Allan Kardec. Então, quer dizer, ele já modificou tudo. Exato. E o que acontece? Aí eles falam... E é tão louco, porque o Allan Kardec, ele reconhece, assim, só... Literalmente, alguns capítulos, alguns evangelhos só estão certos, o resto tudo é deturpado. Ele fala isso em outras obras dele. Então, uma coisa assim... Primeiro que esse grande mestre sabia que ia ser deturpado, e ele não deixou, no caso sendo Jesus dele, né? E ele não deixou ali uma doutrina, algum livro, alguma coisa para depois ser provado que ele realmente quis, etc. Então ele quis deixar 1.800 anos de pessoas no erro. Então que péssimo mestre que não seria isso, né? E primeiro que esse mestre não é Deus, porque se ele fosse Deus, ia estar tudo certo desde o início, e a missão dele ia perseverar desde o início, né? Então, e aí o que acontece? Se isso fosse verdade que ele é esse ser iluminado que veio 1.800 anos depois, primeiro que ele não teria nenhum erro, né? Que ele está sendo guiado por espíritos super inteligentes que observam tudo, tem literalmente uma assessoria espiritual ali de estudiosos intelectuais com ele, ele não ia errar, e ele dá um sinal sobrenatural, né? Para mostrar que o que ele está fazendo vem do além mesmo. Porém, ele e nenhum outro espírita tem milagres de verdade. Eles não têm milagres que comprovem a fé, pelo menos. Às vezes pode ter um cara que rezou e teve uma cura, etc. Mas quantas pessoas não têm cura sem rezar? Não é verdade? Curas assim, fortes, improváveis. Agora, um milagre, na verdade, é um ato que vai contra as leis naturais, que comprova uma verdade de fé, né? Porque Deus faz isso para mostrar que Ele está agindo. Não é uma coisa totalmente gratuita, assim. Às vezes é porque Ele ama as pessoas, né? Mas o milagre em si mesmo, às vezes Deus poderia curar um muçulmano, um hindu, etc, para curar. Mas eu digo, o milagre mesmo é algo que nunca, mesmo se Ele fizer isso com outras pessoas, Ele nunca faz isso de maneira que renegue a fé ou vá contra a fé. Todos os milagres de verdade comprovam uma verdade de fé. Por exemplo, os milagres eucarísticos, né? Que ele que gosta de tanta ciência e os espíritos, eles não vão atrás de estudar isso. Sempre quando é um homem ordenado, que celebra a Santa Missa como a igreja quer, um pão vira carne, assim, nesses milagres, que são vários pelo mundo. Aí também tem vários outros, por exemplo,
Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Sudário, né? Eles não acreditam em ressurreição, mas e o Santo Sudário? Aquela fissão nuclear que ficou ali no pano, vinda do corpo, né? Olha só o corpo aí. Não é uma coisa só espírito e o corpo é um nada. Não, Deus criou tudo e viu que era bom, né? Comprova a verdade de fé, essas coisas que vão além da ciência natural. Então, isso mostra que é uma religião que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você entregar a sua fé para isso. Que não tem nenhum indício de sobrenaturalidade, tem erros na sua gênese, né? Até do ponto de vista da razão natural, você já exclui essa religião. Mas a gente vai ver que tem muito mais coisa doida por trás. E além disso, muitos falam, né? Muitos que não são os doutrinadores espíritas, só, digamos assim, fiéis espíritas que a gente tem em Paraíso e outras cidades assim, só seguem sem saber quase nada direito, nem do catolicismo, nem do espiritismo, né? Aí eu já vi muitos falando assim, não, mas os evangelhos valem. A carta de São Paulo, de São Pedro, esses aí que inventaram sua própria religião, não tem nada a ver. Uai, mas então você pode ver o evangelho de São Mateus, no versículo 41 aqui. Ah não, eu queria ler outro. Mas também eu vou ler, esqueci também outro que tem a ver, né? Aqui, evangelho de São Mateus. Nosso Senhor falando. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Isso são para as pessoas que vão ser condenadas, né? Então ele falou fogo eterno. Então, para os espíritas não tem condenação eterna. Então só isso já mostra que está tudo errado. E que esse pessoal que fala, não, mas isso é coisa de apóstolo, Jesus é outra coisa. Olha, isso aqui é Jesus também, falando que é eterno. Então você vai e fica. Não tem reencarnação. Mas também, até mais explicitamente no sentido da reencarnação, tem no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, uma parábola que Nosso Senhor conta, que é a seguinte: um homem nobre... Ah, não, é outra. Não, acho que eu pus errado. Eu peguei o versículo errado, mas é aquela parábola do pobre Lázaro, que tem aquele rico que está ali dando festa, o pobre Lázaro com as feridas sendo lambidas pelos cachorros, né, que não tem nada. E aí o pobre Lázaro morre, e ele pedindo comida para o rico não deu nada para ele, festejando com os irmãos lá, e os dois morrem. Aí o pobre Lázaro, ele é salvo, e o rico vê esse pobre no mundo eterno, na eternidade, com Abraão, ou seja, com os justos, né, com os salvos, e o homem rico, ele vê isso, e ele foi condenado. E aí o homem rico fala: Senhor, permita que eu vá contar para os meus irmãos, para eles seguirem a lei e os profetas, para que eles não venham para esse lugar horrível que eu estou. Aí ele pega e fala explicitamente: não, no lugar que você está, você não pode sair daí. Eles já têm a lei e os profetas, eles que sigam. Nem se uma pessoa voltar dos mortos, eles vão acreditar. Então essa parábola, da maneira que está contada ali, deixa bem claro que você tem seu julgamento pós-morte e o julgamento, conclusão para você mesmo. Para você. Até porque se você reencarnasse, você deixaria de ser você, né? Mas então, se uma pessoa fala isso, que acreditou nos evangelhos de Jesus, ela deve então acreditar, ela deve sair totalmente do espiritismo. E também Nosso Senhor fala quantas vezes antes que Abraão fosse, eu sou, né? Tudo que é do Pai é meu, eu e o Pai somos um. Então ele claramente demonstra divindade também. Então alguma pessoa que quer seguir os dois não pode, porque o espiritismo vai contra essa verdade revelada por Jesus. Então, pessoal, é basicamente isso. Tem várias coisas. Para encerrar então, eu vou resumir aqui, senão eu não fico falando muito. Não, foi até rápido, né? Geralmente eu enrolo pra caramba. Para encerrar, eu queria comentar então sobre a origem do espiritismo mesmo,
E sobre o Chico Xavier, que é o espírita mais famoso aqui no Brasil, né? Mas então vou tentar fazer essa história que é meio longa, curta. O espiritismo, então, a gente conhece como do Allan Kardec, desse pessoal da França. Assim, hoje em dia tem nenhuma adesão na França, só no Brasil mesmo para pegar um negócio louco desse, né? Mas aí aqui pegou e lá não. Aí o da França, eles tinham uma revista oficial do Allan Kardec, da galera, né, dos médiuns, do pessoal que fazia os trens. E eles eram como se fosse o magistério ali, né, da religião deles. Aí eles tinham a revista deles, os livros deles, ou seja, a doutrina, né? E na própria doutrina, igual tem alguns trechos, eles falam que a primeira manifestação desse Consolador vindo de novo começou lá com essas irmãs nos Estados Unidos, que são as irmãs Fox. Essas irmãs dos Estados Unidos, elas eram filhas de um pastor protestante e começou a ter um fenômeno na casa delas de escutar vozes, elas começaram a escutar vozes, né? Aí é que ela tava vendo uns barulhos estranhos na casa e ela fala assim: a menina Kate, no impulso corajoso, desafiou aquela força invisível a repetir as batidas que ela dava com as mãos. Esse desafio foi imediatamente respondido e cada pedido da menina era logo atendido com um novo ruído. Criaram um código onde cada batida representava uma letra do alfabeto. Aí aqui, ó, tem fotos do local que elas nasceram, que os espíritas fizeram. Tá escrito: este é o lugar de nascimento do espiritismo moderno. A casa das irmãs Fox. Aqui, através da mediunidade delas, houve a comunicação com o mundo espiritual e essa comunicação foi estabelecida. Não existe morte, não existe mortos. Colocado aqui pela Madame Cadwallader. Não dá pra ler direito, é uma graminha. Aí, fizeram até um obelisco lá, essas coisas em grande homenagem a esse pessoal do Allan Kardec, né? Reconhecendo oficialmente elas como a gênese deles. Aí, aqui tá os escritos de uma forma mais legível, né? Que eles mesmos fizeram. Uma homenagem oficial do Espiritismo Mundial à mediunidade. Que eles fizeram uma organização de Espiritismo Mundial também, né? Se eu não me engano ficava em Londres. Tinha ligação com Allan Kardec, esse pessoal todo. Era oficial, né, do Espiritismo moderno. Aí a Margarida Fox, ela e as irmãs ficaram famosas ali e começaram a ganhar muito dinheiro com isso, porque elas começaram a virar médiums do pessoal, cobravam, tinham eventos e etc, né, iam ganhando uma grana, ficaram anos, elas literalmente viveram disso, durante a vida toda delas, né, 40 anos aqui, elas já eram grandinhas, né. Contudo, a irmã que escutava as coisas, ela teve um surto de peso de consciência e foi até o jornal New York Herald e admitiu que o que elas faziam era uma coisa super simples da casa de um fenômeno sonoro, assim, de que uma pessoa andava num lugar, aí a madeira fazia som no outro, etc. O povo ia na casa, elas faziam essas coisas, etc, né? Ela ficou assim, tão pesada, porque, pensa, eram pessoas que iam lá, tipo mãe com filho morto, era entes próximos mortos, assim, que o pessoal era coisa tão pessoal, aquelas pessoas chorando, super destruídas. Aí ela chegou a um ponto que ela não aguentou mais e admitiu isso. Aí ela teve uma apresentação que ela foi no Teatro de Nova York, demonstrou como que elas irmãs faziam os fenômenos de som, etc. Ou seja, ela provou como se fazia, fez exatamente igual ela por iniciativa própria, né? Mostrando que era tudo uma farsa. Era tudo uma farsa delas. E aí ela falou aqui na entrevista: as pessoas que procuram envolver-se com o espiritismo tornaram-se loucas. Seja qual for a forma a qual se apresenta, o espiritismo tem sido, está sendo e será sempre uma praga e uma armadilha para os que nele se metem. Porque isso causa muitos problemas psicológicos, como a gente vai ver rapidinho também daqui pra frente, sabe? Umas coisas muito insanas. E ela também vendo pessoas virando insanas na mediunidade, que é um tipo de loucura, a Camila sabe bem mais. Mas ela não aguentou, porque era um peso enorme. Pessoas se tornando loucas, abusando de pessoas com
casos graves na família e ela ganhando dinheiro em cima disso, né? Aí o repórter visitou a casa e a Margarida demonstrou como fazer o truque do fantasma batedor. E ela diz: sabia então que todos os efeitos por nós produzidos, na verdade, eram absolutamente fraudulentos. Ora, tenho explorado o desconhecido na medida em que uma criatura o pode, tenho ido aos mortos procurando receber deles um pequeno sinal, nada vem daí, nada. Tenho me assentado sozinha sobre os túmulos para que os espíritos daqueles que repousavam debaixo da pedra pudessem vir ter comigo, e nada. Não me importo com o espiritismo, no que me concerne acabei com isso, direi. Considero uma das maiores pragas que o mundo jamais conheceu. Não hesitaria um momento em desmascará-lo. O espiritismo é fraude do princípio ao fim e é a maior impostura do século. Aqui, aí ela foi na Academia de Música de Nova York, 21 de outubro de 1888, fez uma demonstração dos truques. E aí, depois, no ano seguinte, ela tentou desdizer tudo isso que ela tinha admitido, né? Mas a reputação dela já estava arruinada e ela já tinha mostrado como ela fazia os truques, né? Exatamente como acontecia. E como diz, não tem nenhum milagre para comprovar a verdade do que elas falam, então isso fica literalmente no estágio de loucura, né? Ou você aceita só porque o cara tirou da cabeça dele, ou você nega justamente porque não tem nenhuma prova concreta, nenhum sentido de acordo com o que a gente observa da vida real. Aí os espíritas continuam afirmando que esse caso era verídico, sabe? Que falam que ela foi subornada, etc. Mas já foi tarde demais, que ela já provou tudo que ela fazia. Aqui, igual, acho que eu peguei esse trecho... do outro livro. Um livro sobre as irmãs Fox. Seria muito chato ter que conhecer que Kardec era um grande crédulo ou oportunista, já que ele foi um dos cientistas que deram crédito às irmãs Fox. Poucos anos depois, as duas irmãs Fox morreram afundadas no alcoolismo. E aí, o que acontece? O Allan Kardec, no livro dele, eu coloquei um trecho aqui, aqui, ó, na Revista Espírita, segundo Kardec, magnetismo animal e espiritismo se completam e se explicam mutualmente, e as duas não poderiam se separar, pois isso faria com que caíssem no impasse, se mobilizando. Aí ele fala várias coisas assim. E o que é esse magnetismo animal? É uma coisa que surgiu um pouquinho antes dele, que era uma coisa, que era um tipo de um tratamento, se fazia com ímãs na banheira, que pessoas tinham alguns problemas psicológicos, etc., né? E esse nome foi dado pelo médico alemão, mesmo que estava querendo buscar um tratamento, e ele acreditava, sem provas, sim, sem embasar em nada empiricamente, ser uma força natural invisível possuída por todos os seres vivos, que ele ia manipular. Aí. Beleza. Então, continuando, vocês viram, né? Abertamente o Allan Kardec falou que a base do espiritismo é esse magnetismo animal, né? Que ele era muito científico, né? Aí surgiu uma moda científica ali, ele já aderiu totalmente, falou, não é isso, o resto tudo nada a ver, filosofia tem nada a ver, isso aí é brisa do povo louco, né? Aí a ciência dele aconteceu o seguinte: depois da descoberta do eletromagnetismo por Hans Christian Ørsted, em 1820, o entendimento da física do magnetismo progrediu rapidamente. Durante o mesmo período, a medicina avança e descobre que os nervos não são controlados por um fluido magnético. Todas essas descobertas são contra as ideias do magnetismo animal que indica a existência do fluido. Finalmente, em 1887, o experimento de Michelson-Morley demonstra, para surpresa dos cientistas da época, que a velocidade da luz é independente do seu ambiente e, portanto, nenhum éter físico, nenhum ente físico, né, é o suporte da luz e do eletromagnetismo. Hoje em dia é quase inteiramente esquecido, e desde o fim do século XIX, as pessoas que ainda defendem a teoria do magnetismo animal são essencialmente curandeiros e adeptos de ciências ocultas. Então, o que o Allan Kardec falava que era a base da religião dele já foi cientificamente comprovado como falso. E ele falava que a base da religião dele era ciência e tal, e era aquela ciência,
Então ele mesmo já testou pra gente que é falsa tudo que ele fez. Só que esse magnetismo animal, pela técnica e pela maneira que eram feitos os rituais, eles levavam a algo que hoje a gente conhece como hipnose. Por todo o ambiente se construía pela maneira que o médium falava, ou o pseudocientista falava. Então, até hoje em dia, o que acontece? O que acontece em centros espíritas e coisas do tipo, muitos fenômenos as pessoas sentem e têm experiências porque ela é hipnotizada. E a hipnose é um fenômeno muito preocupante, porque assim, é um fenômeno que depende totalmente da credulidade daquele que se dispõe a ser hipnotizado, e a pessoa vai caindo numa loucura literalmente loucura, porque ela vai vendo no mundo dos sonhos e confundindo esse mundo dos sonhos com a realidade, porque a hipnose é literalmente ser levado pelo que sua mente vai produzindo. Quando se faz regressão espiritual, que as pessoas veem certinho e tal, isso, de certa forma, é muito real, como eu coloquei num texto aqui. Por quê? Porque é como se fosse um sonho lúcido, um sonho conduzido, e a mente produz esse tipo de coisa. Quando a gente sonha, a gente sabe que não é real, né? Que é uma produção da nossa mente. Isso acontece. Então as pessoas vão entrando nesse estado de confusão entre o real e o falso, e vão acreditando nisso com todas as suas forças. Isso é o terrível, né, Camila? É patológico, é doente. Exatamente. É uma coisa assim que vai entrando em várias ramificações de problemas que pode gerar, sabe? Porque o que esse Mesmer fazia literalmente foi o que gerou a hipnose. Porque na época que se chama de médium hoje era chamado de sonâmbulo na época. Então, literalmente, isso que eles se baseiam, os médios, eram os primeiros hipnólogos, né? Aqui, ó. Um exemplo, tem vários, vamos pegar um aqui. Um Marquês de Puyesegur, discípulo de Mesmer, adotou o conceito do sonambulismo artificial. Observou que, ao invés de apresentar confusões, os pacientes dormiam tranquilamente, podiam falar, responder ordens, e após serem acordados não lembravam de nada. Aqui, ó, até um padre, José Custódio de Faria, que ele não fazia espiritismo, ele queria fazer medicina. Aí ele fala o seguinte, é discípulo de Puyesegur, né, que por sua vez era discípulo de Mesmer, olhava fixamente nos olhos e em tom firme exclamava, durma. E a pessoa dormia, né? E ele abandonou a linha do magnetismo, pois passou a considerar que a vontade da pessoa e o poder de sugestão conduzia o que chamou de sono lúcido, e que às vezes ele podia levar as pessoas para caminhos, etc., fazer mal para a pessoa, né? Às vezes tomar o poder sobre a pessoa. E aí o que acontece? Um cara desse, por exemplo, esse padre, ele poderia facilmente, por um credo de espiritismo, ser considerado como um super médium, etc. Mas não, o que ele está fazendo é um fenômeno natural que pode ser muito maléfico, e ele até parou com isso. Às vezes tem tratamentos de hipnose e tal, aí já é outra coisa, né? Mas a hipnose do espiritismo é essa que leva a crer nos seus sonhos, é algo que te vai afastando da realidade. A definição de loucura é literalmente estar fora da realidade, né? Então é realmente patológico isso, né? Realmente patológico. Eles vão entrando num estágio de irracionalidade louca. Tem um canal muito interessante que chama... Esqueci... Acho que é Mário Metsu o nome dele, que ele vai explicando e demonstrando o espiritismo também. Mas ele vai demonstrando a hipnose, sabe? E os poderes da hipnose, muitos fenômenos até que... Às vezes que alguns católicos acham repouso no espírito, etc. Coisa assim, protestante também, que a pessoa realmente às vezes desmaia, tem coisa... Muitos desses fenômenos são hipnoses que acontecem devido a várias circunstâncias do ambiente e etc, né? Aí, o que acontece? Ó, pessoas submissas sempre dependem de uma outra na decisão, né, as decisões da sua própria vida, manifestam fenômenos de efeitos psíquicos com maior frequência. Personalidades muito fortes, autoritárias, manifestam fenômenos de efeitos psíquicos nos outros. Então, não cai na hipnose quem não quer, né? Esse é um dos princípios da hipnose. Então, quando a pessoa vai sendo hipnotizada, vai cair nisso, ela vai enfraquecendo a psique dela. Literalmente, assim. Vai perdendo poder de controle sobre si, etc.
Isso é algo muito perigoso. Isso é algo que a psicologia, parapsicologia, a psiquiatria vai demonstrando. E aí quem quiser ver mais tem vários estudos, mas acho que não dá pra ficar falando de tudo, assim, nem tem porquê, né? Aqui, ó, isso demonstra, neurologia também mostra que isso enfraquece o cérebro, que o inconsciente vai tomando conta do consciente. Aí tem, esses fenômenos causam estafa mental, alteram o apetite de maneira semelhante a psicotrópicos, álcool, drogas, estados alterados de consciência, ondas alfa. Ondas cerebrais alfa nos permitem o estado de consciência individual relaxado, visualizações demais sensoriais e devaneio. Então isso pode levar até existem muitos casos que isso leva até esquizofrenia, pode ir despertando a pessoa, levando a esse tipo de coisa, né? Porque é justamente na onda alfa onde acontece a hipnose e esses fenômenos parapsicológicos. Então aqui também, outra coisa muito interessante que eu percebi na minha vida também, que é a alteração dos critérios morais e objetivos. E quantos espíritos que eu não conheci bem degenerados, assim, sabe? Sem parâmetros morais e tal. Primeiro que a doutrina filosófica deles já justifica isso, já é mais tranquilo. Mas essas coisas vão levando isso também. Eu já conheci vários espíritas doidaços, sabe? Coisas absurdas. E essa é uma das consequências que cientistas de verdade descobriram que esse tipo de coisa vai levando, né? Eu já vi isso várias vezes aqui. Então, em suma, acontece uma diminuição do consciente e aumento das manifestações do inconsciente. Então a pessoa vai morrendo, de certa forma, vai perdendo poder sobre si, perdendo a vida. Aí tem o Kardec falando isso, né, que a doutrina dele é totalmente desanimal. Várias passagens dele de ódio à igreja. Aí tem esses dois, que é um caso interessante que eu vi hoje, que o padre Quevedo estava comentando, que cientistas foram examinar esses dois grandes mestres da Europa, contemporâneos de Allan Kardec, e eles viram que não tinha nada de mais e se converteram até o catolicismo depois disso. Invocação é evocação, né? Aqui, então a invocação que a gente faz é só uma prece ou súplica, então é uma súplica, né? E a evocação é uma comunicação perceptível provocada por iniciativa do homem. Diferente totalmente de gente que se abandona em Deus, eles querem ser deuses. Então sempre, ao fim e ao cabo, é o pecado original contra o pecado original, né? Sempre assim. Todas as outras doutrinas você vê que leva a pessoa ao pecado original na máxima consequência, e o outro lado, o único outro lado possível, é esse de você se submeter a Deus, né? Você reconhecer seu lugar, sempre isso, é o que Santo Agostinho falava, né? Cidade de Deus versus cidade dos homens, do demônio. Só existe isso. Existem várias doutrinas, vários lados, etc. E eu queria só para encerrar, comentar sobre Chico Xavier, né? Que ele é muito conhecido aqui no Brasil, tido como um santo, né? Canonizado pelo senso comum brasileiro, assim, né? Uma coisa absurda. E ele tem coisas louquíssimas, como todo espírita, né? A gente já viu que é um trem de louco. Ele começou a carreira dele, assim, fazendo materializações de espíritos e tal. E essa que é uma foto dele com o espírito materializado, papel higiênico na boca de um homem. E uma das mulheres que fazia isso com ele, posteriormente, anos depois, ela foi presa por fraude, né? Eu esqueci o nome dela, mas foi descoberto, você só pesquisar isso no Google você vai achar isso. Um cara que fazia isso com ele, que eu coloquei aqui, ó, é o Valdo Oliveira. Ele mesmo fala que essas materializações eram tudo falsas, etc. É mais interessante ainda. Mas o Valdo Oliveira falou o seguinte sobre também o que o Chico Xavier fazia de fazer as cartas, né, dos parentes lá. Esse cara, ele era parceiro do Chico Xavier, de várias obras, assim. Eles mandavam, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ele mora assim assim. Tudo pra ver uma relação. O avô que ele gostava muito morreu no ano tal. Agora eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado pra você colocar.
tudo carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando Sotomayor teve aí, eu falei com ele, olha, você já viu isso? Eu já. Ele já tinha visto. Então era assim, aí esse Valdo Oliveira comenta que nas coisas do Chico Xavier, que ele falavam que, nossa, havia um cheiro gostoso, um perfume, quando ele falava, uma coisa santa, assim, né? Ele falava que tinha um carinha com um perfume que soltava, assim, sabe? E eu até, parentes meus já foram querer ir no Centro Espírita Paraíso quando vieram os médicos famosos, né? Aí eles foram de manhã, né, quando eu tava com esses carinhas aqui, né? E aí falaram assim, eu quero falar com um tal parente. Eu falei assim, qual é o parente? Aí você colheu uma informação, então tá, então de noite a gente faz sua sessão. Aí, esses meus parentes descobriram que esses caras saíram pela cidade buscando informação, assim, de quem queria entrar em contato. Uma coisa assim. E o Chico Xavier faz isso. O Chico Xavier, nossa, tem um caso muito engraçado, que eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem eu mando, depois eles o Eduardo põe na edição, que ele psicografou o cara vivo, só que ele achava que estava morto. Inclusive era um comediante ainda por cima. Aí o cara aproveitou isso e fez uma super zoeira, assim, né? Porque o cara, ele era meio famoso. Ele era, não lembro qual, correspondente de alguma emissora ou rádio famosa, jornal. E ele ficou bem famosinho uma época. Aí ele sumiu. Aí nesse período que ele tava sumindo, o Chico Xavier quis fazer um negócio meio de humor, psicografando pessoas do ramo do humor. Psicografa umas 9, e aí a 10ª era ele, e o cara tava assim, ô Chico Xavier, eu tô vivo, gostou de usar pra caramba numa coluna dele num jornal, assim, sabe? E o Chico Xavier já tinha pegado do além. Às vezes ele também tá acima do tempo também, né? Já vai quando a pessoa tá morta e traz, assim. Pode ser isso, né? Não sei. Mas é que o Valdo Oliveira fala isso, o Valdo Oliveira largou essas coisas de materialização e tal. Aqui tem uma foto do Chico Xavier, né, com o espírito materializado, claro. E já descobri também, já tem essas fotos, já tem tudo mostrando as pessoas. E tem esse aqui que é o Amaury Pena Xavier. Esse é o sobrinho do Chico Xavier. E ele era melhor que o Chico Xavier na psicografia, né? E o próprio Chico Xavier falava, e os espíritos do Chico Xavier falavam, que ele seria o sucessor do Chico Xavier, porque ele era ótimo, sabe? Ele psicografou Camões, uma coisa sensacional, assim, né? Porque ele fez um texto bonito, etc, né? Ele tinha talento pro negócio. Mas aí, ele também, por outra crise de consciência, ele tá aqui no jornal também da época mostrando que ele fez a carta, etc, o povo defendendo o Chico Xavier da carta. Ele foi no Diário de Minas e fez uma denúncia falando o seguinte: tudo que tenho psicografado até hoje, apesar das diferenças de estilo, foi criado por minha própria imaginação, sem que precisasse de interferência de almas de outro mundo. Depois de ter me submetido a esse papel mistificador durante anos, usando apenas conhecimentos literários, porque ele lia muito, resolvi, por uma questão de consciência, contar toda a verdade, disse o rapaz. Ele demonstrava indignação quanto à fama de suposto médium. Sempre encontrei muita facilidade de imitar estilos, o que existe muita gente sim. Por isso os espíritas diziam que tudo quando saiu do meu lápis eram mensagens ditadas pelos espíritos desencarnados. Revoltava-me contra essas afirmativas porque nada ouvia e sentia de estranho quando escrevia. Os espíritos, entretanto, procuravam convencer-me de que era médium. Então esse povo cooptou ele desde pequeno e foi lançando ele nesse mundo, querendo inserir nisso. Só que isso é muito triste, esse caso, porque eles entram no que a gente comentou mais cedo, de que faz muito mal, sabe? Naturalmente, psicologicamente. Porque o Amaury Pena, ele denunciou, nunca voltou atrás na denúncia, ele falou que era isso mesmo, foi um escândalo, porque o Chico Xavier, não sei se vocês sabem, ficava em Pedro Leopoldo. Só que depois da denúncia foi um escândalo tão grande que ele foi para Uberaba. Aí que ele ficou em Uberaba, que hoje tem museu dele, o Bolsonaro também sancionou uma lei que agora o Chico Xavier é herói nacional. Aí, tipo assim, lá tem a biblioteca dele, etc. Mas ele mesmo é de Pedro Leopoldo e começou lá. Aí ele fugiu mesmo de Pedro Leopoldo, porque a Amaury Pena denunciou ele. E o Amaury Pena, ele foi tão inserido em loucuras, atrás de loucuras, essas coisas que, primeiro, antes dele admitir a verdade, o povo fazia com ele, né? Pegava os esqueletos dele e ia querendo transformar ele. Depois, o que ele sofreu após denunciar o Chico Xavier, que era o Papa brasileiro, né? Aí ele foi se afundando no alcoolismo e morreu com 27 anos, jogado, assim. Se eu não me engano, acho que ele foi encontrado na rua, jogado, morto.
E muitos dizem que não foi decorrência do álcool, muitos dizem que foi envenenado, porque não tinha tempo ainda dele ter aquela cirrose, aí eu já não sei. Eu sei que ele morreu com 27 anos, estava fundado no alcoolismo, teve a vida destruída por causa desses caras. E tem gente que tem coragem de fazer filme, tipo Xavier, falar as coisas dele, homenagear ele e tal. É uma coisa insana. E pra finalizar, eu acho que é isso. Pra finalizar, então, é muito interessante o nosso famoso Padre Quevedo, né? O Padre Quevedo, ele era super especialista e tal, e ele levou para especialista, demonstrou que o Chico Xavier tinha vários sinais de esquizofrenia. Dava crença, credulidade para o Chico Xavier, desde a infância dele. E ele foi ficando isolado. E aí ele se refugiava lendo muito, escrevendo muito. Foi assim que foi começando as coisas, porque ele já tinha problemas, ele tinha problema de loucura mesmo. Ele tinha fases que ele tinha ataques de loucura. E a família dele ia deixando ele cada vez mais de lado. Aí depois, ele já era meio piradinho, aí ele começou a escrever cada vez mais e tal, e começaram a usar dessas coisas. Aí ele virou um grande fenômeno, mas ele já era tido como louco, sabe? Já sabiam disso. E descobriram sinais de loucura nele, etc. E o Padre Quevedo uma vez foi conversar com ele, ele conversou várias vezes com o Chico Xavier. Mas o Chico Xavier... nossa, tem um link aqui super interessante com umas informações que era para usar agora. Que assim, o espírito guia do Chico Xavier era um tal de senador romano Emanuel, né? Só que isso é a coisa mais nonsense do mundo, porque primeiro que foram averiguar isso historicamente, não existiu nenhum senador romano chamado Emanuel, isso já é provado. Segundo que Emanuel é um nome totalmente hebraico, né? Significa Deus conosco, etc. Foi designado para Nosso Senhor. E nenhum romano teria o nome hebraico, seria senador em Roma, sendo que eles rechaçavam totalmente o judaísmo, etc. Primeiro que isso foi um erro, né, que ele não se atentou para isso, não percebeu e caiu nisso. Depois foi provado historicamente que não teve nenhum senador Emanuel. E aí o Padre Quevedo, então, já que era um senador romano, né, como padre, raiz, assim, falaram, beleza, então, você está incorporado com... Ele está aí com você, né, o Emanuel. Aí o Padre Quevedo começou a conversar em latim, assim. Porque era um senador romano, obviamente ele falava latim, né. Português não tinha naquela época, né, eu acho, pelo menos. Aí, obviamente, o senador Emanuel não conseguiu falar nada em latim, não conseguiu comunicar nada em latim, etc. Aí tem gente que fala assim, não, mas eles não trazem coisas científicas porque não pode, vai ser avanços, etc. Mas ok, mas falar a língua pelo menos ele saberia, né, eu acho. Então é uma coisa assim, absurda, muito absurda. Para encerrar, tem alguns dados aqui. O Chico Xavier era um desses que conseguiam dados, igual eu falei que aconteceu com os meus parentes, sabe? Tem casos assim que muitas famílias, inclusive, depois de verem esses casos e verem que tem nada a ver com as famílias, ficaram muito revoltados, se uniram e denunciaram o Chico Xavier. Pesquisar no Google dá pra encontrar fácil isso, né? E deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, apesar de o espiritismo declarar uma ciência, o Chico Xavier se recusava a permitir que cientistas estudassem seus alegados poderes. Ele nunca deixou que o cientista fizesse uma análise clínica profunda dele. Ele dizia que seu guia não permitia. Aqui, o Otília Diogo era charlatã que atuava com ele, foi preso. E olha que interessante, um repórter desmascarou o Chico Xavier também, chamado Hamilton Ribeiro. Ele foi até Uberaba, né, depois do exílio do Chico Xavier, assim. E ele inventou o nome e endereços falsos e entregou para o Chico, passando por crédulo, pedindo psicografia, né? E aí, ele, na edição de novembro de 1971 da revista Realidade, ele publicou a conclusão do seu experimento. Aí abre aspas, né? Receita psicografada. Do pedido que fiz hoje em nome de Pedro Alcântara Rodrigues, da Alameda Barão de Limeira, 1327, apartamento 82, São Paulo. Dados falsos.
me veio a orientação espiritual para essa pessoa, para esse endereço, etc., que nem existia. O Chico Xavier pegou e deu uma orientação espiritual para ele, falou várias coisas, foi dialogando com uma pessoa inexistente, um local inexistente, etc. E aí ele publicou tudo no jornal, né, na revista. Então, basicamente isso, tem muito mais coisa, mas para mostrar desses casos falsos, tanto do Chico Xavier quanto do Allan Kardec, quanto dos outros, mas isso é o suficiente para mostrar que, ao fim e ao cabo, isso é tudo loucura. E qualquer pessoa que se aprofunde um pouquinho mais nisso, já sabe que isso não é uma religião digna de ser seguida, de ser tomada, de ser vivida, né? Se dedicar por... Isso é uma coisa gravíssima, que a religião é literalmente o que há de mais importante. Igual eu falei lá com o Robson, a gente estava lá na catequese hoje, quando você morre, você entra na eternidade. É um negócio assim... Se você tiver a sua vida de uma maneira errada, imagina as consequências que pode ter. Então não tem nada mais importante que procurar qualquer religião verdadeira, né? Nada mais importante que isso. Que o que passa foi exposto claramente a falsidade dessa religião. E isso também é um impulso para nós aqui católicos irmos, na medida do possível, iluminando os conhecidos espíritas, né?